Bom dia, 8 horas e 34 minutos. Essa sua rádio Santos.com, 24 horas no ar, com muita música, informação e, é claro, prestação de serviço e a sua participação diária, com todas as informações para que você possa participar conosco, esteja literalmente bem informado e com as melhores opiniões aqui da Baixada Santista, em todos os cenários, seja na política regional, federal, estadual, na saúde, na segurança. Por falar nisso, deixa eu mandar um abraço ao Rafael Batara, né? Ex-companheiro de Santa Cecília TV, através do nosso querido Marcelo Rocha, né, nos passava aqui uma brilhante matéria, toda a equipe do SBT São Paulo, sobre as aprazíveis praias do Gonzaguinha e da Biquinha em São Vicente, onde tudo tem liberado, 24 horas por dia, tem até delivery se precisar, viu? A gente está falando de um movimento de tráfico de drogas, que é lamentável que isso aconteça, né? Mas acontece à luz do dia, ao cair da tarde, no anoitecer, na madrugada. Faço a seguinte pergunta: quando a gente cobra dos nossos governantes mais segurança, a gente tem que cobrar mesmo, né? Aí diz, só você investir em câmera de segurança. A câmera não prende ninguém. A câmera não grita, pega ladrão. Só colocar a câmera ali para dizer que tem, não funciona, né? Mas onde estão o Estado, polícias militares, polícia civil? A gente não vai dizer nem tanto das guardas municipais, mas elas também podem colaborar. Mas não adianta apenas colocar o policial para fazer ronda e não parar, ou o agente municipal para fazer ronda e se ele tem atribuição para tanto. Fica muito difícil assim, né? Hoje, terça-feira, 15 de abril de 2025, Dia Nacional de Conservação do Solo. Aqueles que cultivam a terra para o plantio sejam abraçados e parabenizados. É um trabalho muito difícil conservar o solo e produzir nesse solo para que possa nos alimentar e alimentar boa parte do planeta. Também Dia Mundial do Ciclista. Eu sei que o Marcelo Rocha, de vez em quando, dá suas pedaladas e ele gosta de dar as pedaladas para lá e para cá, principalmente nos finais de semana. Bom dia, meu querido Marcelo Rocha, CEO da Rocha M. Rocha Contabilidade, gestor em Contabilidade. finanças. Quer dizer que o negócio de São Vicente é assim, né? É aberto à luz do dia, à noite. Parabéns para o Rafael Batalha e o SBT por uma matéria muito bem. Pena que o conteúdo, que foi muito bem produzido, ele é muito maléfico a todos nós, né, Marcelo? Bom dia. E pela coragem também, né? Muita coragem. Lidar muita com o coragem, crime ali é muita complicado, coragem. né? Bom dia, Edu. Bom dia, Marco. Bom dia, Virgínia. Bom dia, audiência. É uma triste realidade, né? Acontece em São Vicente, tenho certeza que acontece em mais cidades. Em todo o Brasil, também, né? A gente tem notícia em todo o Brasil. Mais cidades também. A gente só lamenta, né, a falência da segurança pública, aí, né, na inteligência da segurança pública. Poderia funcionar bem, né? A interligação, aí, a comunicação entre poder público municipal, estadual, já que estão interligados aí, né? Interligados, né? Tem ali as câmeras, os totens, 6 milhões por ano, né, de investimento só com os totens. Sim. E não trouxe o resultado, né? Não pode ser utilizado só para multa, né? Tem que ser utilizado também para segurança pública. Né? Então, fica aí um alerta, né, que sirva de alerta aí para que a atenção, né, seja dada para que os munícipes tenham aí pelo menos a sensação de segurança e andar na praia, que é tão gostoso andar na praia, né? Naquele finalzinho, né? finalzinho Hoje eu já de de tarde, fazê-lo. Finalzinho de tarde e tal, né? Você andar, né, dar aquela caminhada, correr um pouquinho, andar de bicicleta, tal. Sentir o cheiro da natureza, tão gostoso, né? Então, vamos tentar voltar essa liberdade que a gente tinha. Eu não quero ser pessimista, mas vou colocar nessa roda também, aqui no nosso ponto a ponto dessa terça-feira, através da internet. Aqui você nos ouve, nos vê pelo Facebook, pelo YouTube e as maiores plataformas de rádio do planeta. A partir de agora, você também nos ouve, nos vê pelo Facebook e também nos ouve pela radios.com.br, Radiosnet, tudo rádio, as maiores plataformas de rádio, você nos encontra. Meu querido Marco Santana, jornalista, que inclusive faz muita gente aí fazer as pazes de vez em quando, né? E é um negócio que funciona, né? Mas é uma coisa que me irrita muito, Marco, bom dia para você, não é você que me irrita, viu? Deixa bem claro, viu? Mas é a omissão, é a transferência de responsabilidade, é o famoso passar o pano e dizer assim, bom, eu vou passar para os prefeitos, que os prefeitos estão precisando de trabalho, né? Eles não têm o que fazer, me parece que algumas autoridades dos estados entendem que os municípios não têm o que fazer. E é uma transferência de responsabilidade. Eu não sou fã de ministro nenhum, não sou contra nenhum, mas, de certo modo, o ministro do Flávio Dino, só que ele falou da nomenclatura, né? Não passar a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para a Polícia Municipal,
Mas, efetivamente, eu queria é a prática, né? Onde o Estado entendesse que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o próprio governo federal, a Polícia Federal, pudessem fazer uma investigação e ter um contraponto em relação, por exemplo, marco ao tráfico de drogas. E a gente não vê isso. E devagarzinho, que também não é tão devagarzinho assim, o Estado está empurrando para os municípios a atribuição de segurança pública. Bom dia. Exatamente. Bom dia, Eduardo Lucas. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, nossa audiência que nos acompanha aqui na Rádio Star News. Realmente, a segurança pública, constitucionalmente, é uma atribuição do ente federativo Estado. Exato. Né? No nosso caso aqui, corretíssimo. Do Estado de São Paulo. Mas, evidentemente, todos os demais entes federativos, eles devem dar a sua parcela de contribuição, logicamente, dentro dos seus limites estruturais e financeiros. Sim. E o que a gente percebe claramente é que, cada vez mais, o Estado, no nosso caso específico aqui no Estado de São Paulo, o governo ele vem meio que tentando se esconder debaixo da mesa para evitar que aumente os seus gastos nesse segmento e deixando que os municípios, cada vez mais, eles assumam mais responsabilidades com relação a esse serviço público. Segurança pública é um serviço público, né? Sim. Policiamento preventivo, né? A defesa do patrimônio e assim por diante. E a gente percebe claramente que isso daí vem acontecendo bastante nas cidades. Os prefeitos, no modo geral, eles vêm sendo obrigados a realizar investimentos na área de segurança pública. Aumento do efetivo das guardas municipais, compra de viaturas, de equipamentos, investimento em centrais de monitoramento com câmeras. Sim. E assim por diante. Só que, Eduardo, não tem milagre. O cobertor é sempre curto. Sim. A partir do momento que uma prefeitura ela investe na segurança pública, ela deixa de investir em outro segmento importante na questão do serviço público, né? Na saúde, sim, ou seja, menos escolas. Exato. Né? Na educação, menos um posto de saúde. Menor valorização dos profissionais que lá trabalham. Uma limitação na zeladoria, deixa de oferecer um aumento melhor para os servidores municipais e assim por diante. Então, é fundamental que o cidadão ele preste muita atenção no que vem acontecendo. Exato. O governo do Estado de São Paulo ele está se eximindo da sua responsabilidade de oferecer esse serviço à população, que é o policiamento ostensivo. Né? Policiamento ostensivo e também a questão da investigação, o trabalho da Polícia Civil. A gente sabe muito bem de que, ao longo dos últimos anos, diria até nas últimas décadas, a Polícia Civil vem sendo sucateada. A sua estrutura, com certeza. A redução do seu efetivo, né? Não há reposição na quantidade necessária. Os policiais eles se aposentam, eles falecem, sim, alguns até cometem suicídio. Exato, né? Exato. E não existe a reposição para esses cargos, de delegados, investigadores, peritos, e assim por diante. E outra coisa que eu acho fundamental também, a segurança pública é uma questão que tem que ser compartilhada, e cada ente federativo tem que dar a sua colaboração. Né? Logicamente, não é assumir o papel do outro, não é o governo federal assumir o papel do governo do Estado, mas ainda assim, eu acho que o governo federal ele tem contribuições importantes a oferecer, por exemplo, na fiscalização das fronteiras, Polícia Federal, Receita Federal, sim, e também acho que é um desafio do Brasil, não é do governo de plantão, mas do Brasil, você, entre aspas, sensibilizar as Forças Armadas a dar sua contribuição. Sim. Porque, infelizmente, hoje, muitos militares, eles preferem ficar em resorts, praticamente em resorts aqui na beira-mar, aqui os fortes, de frente para o mar, onde tem uma vida muito confortável. Sem atividade nenhuma, apenas trabalhando fisicamente, quando comendo. Poderiam muito bem oferecer a sua parcela de colaboração, sim. E reforçar as nossas fronteiras. Exato. O Brasil tem, se não me engano, acho que 8 mil quilômetros de fronteiras. Muito bem colocado, Marco. Veja o que a Colômbia fez. A Colômbia conseguiu impactar demais o narcotráfico com a ajuda e o trabalho incessante das Forças Armadas lá. A gente sabe muito bem que é muito difícil você fiscalizar uma fronteira tão grande no Brasil, que o Brasil é um país de dimensões continentais, sim, mas ainda assim, eu acredito que as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica também, no caso da fiscalização fluvial, eu acho que as Forças Armadas estão deixando muito a desejar para o povo brasileiro. Não é para o governo de plantão, Lula, Bolsonaro, Michel Temer, mas é para o povo brasileiro.
porque a gente sabe muito bem de que uma fronteira porosa que permite o trânsito de drogas à vontade, isso aí acaba aumentando a violência nos centros urbanos. Né? Então, isso é que ninguém quer. Eu vou fazer um registro aqui antes do intervalo, e o Marcelo Rocha, que já foi policial militar, vai concordar comigo em gênero, número e grau. Anteriormente, você andava qualquer dia na rua, em qualquer lugar, você via viatura de polícia. Polícia militar, então nem se fala em qualquer lugar. Eu gosto muito de caminhar, andar a pé, e tem dias, e muitos dias, que eu não vejo uma viatura. Eu passo por vários locais e não vejo uma viatura, nada, nem parada, nem andando, nem fazer uma operação, bloqueios, não vejo. É raro, raro demais. Se você andar na orla da praia, dia de semana, você vê uma ou outra, de vez em quando, circulando e não parada. Você vai observar as viaturas das guardas municipais, por exemplo, aqui em Santos, na Guarda Municipal, mas a Polícia Militar vem sofrendo um processo de sucateamento, como também muito bem lembrou o Marco. A Polícia Civil, há mais de 20 anos, está sendo totalmente degradada, desmontada em todos os seus sentidos. E me parece, Marcelo, que falta um congraçamento, para usar uma palavra positiva, de estados e a União e os próprios municípios, dizendo o seguinte: é chegada a hora de governo federal, Ministério da Justiça, ministérios que estão relacionados a isso, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, até o Exército, muito bem lembrou o Marco, sentarem à mesma mesa, não para um encontro para tomar café, nem comer pão de queijo, mas começar a discutir o seguinte: o que pretendemos para o futuro desse Brasil? E esse futuro eu estou dizendo dali, daqui a poucos anos. Se não tomarmos conta, o banditismo, o crime organizado vem fazendo. Você deve lembrar, o Marcola, muitos anos atrás, um programa da Rede Globo, de televisão, declarou: vocês, dizendo o Estado, deram brecha, nós tomamos conta. Assumimos isso. E só tem crescido, Marcelo. Mas hoje o mundo está diferenciado, né? As pessoas têm muita insegurança, né? Tanto as pessoas físicas quanto os profissionais de segurança. Né? Então, qualquer coisa que você faça, você pode sofrer um processo, alguma coisa, né? Então, tirando a questão da... Por isso a participação da justiça, né? A justiça é importante nesse processo. Justiça é muito importante, mas infelizmente hoje tem muitas análises que são enviesadas. Ainda viu o nosso ministro... Sem tirar o sucateamento, como já foi dito. Lewandowski, né? Dizendo: a polícia prende mal, por isso a justiça solta. Que fala a se desconsiderar também. Tem prisões mal feitas? Tem, Marcelo. Tem. Mas não tem são erro, todas. Tem erro em todo lugar. Né? Você tira aí, por dia, quantas ocorrências a Polícia Militar atende? Milhares. Né? Dessas milhares, você tem uma margem de erro. Não tem como não ter. Nós estamos falando de seres humanos, né? Não tem como não ter. De inteligência artificial. E hoje, se você pegar todas as legislações, colocar na ponta da língua e colocar numa mesa, falar: veja tudo que você está fazendo. Se você está descumprindo alguma regra, com certeza você está descumprindo. E aí você responde. Então, precisa realmente sentar, conversar, só que nesse sentar e conversar, tem que ver se vai ter o entendimento dos superiores. Quem são os superiores? O Supremo Tribunal Federal. Porque qualquer coisa para ali, né? Ou para ali, ou vai até ali e volta. Porque pode ter um revés importante. Eu já conversei com alguns policiais militares, até com patentes acima de cabo soldado, com pessoas que atuam na Polícia Civil. Elas não veem com bons olhos a transformação de guardas municipais em polícia, não veem. Eles citam a atribuição de cada um, e é aquela história. Eu até citei um exemplo com um policial, não cito o nome aqui para não prejudicar ninguém, mas citou: você está vendo um assalto acontecendo, por exemplo, em um banco em Santos. Um exemplo, você está ali, o quadrilha acabou de entrar, eu estou vendo. Aí você diz assim: eu tenho a Polícia Municipal e a Polícia Militar. Eu sei, o Marcos sabe, você sabe. Mas muita gente vai falar assim: eu vou ligar para a Polícia Municipal. Não, na verdade a atribuição é da Polícia Militar. Na verdade, Eduardo, se você parar para analisar com tranquilidade, nós só estamos tendo esse debate aqui, nós já estamos falando sobre esse assunto por conta da omissão da Polícia Militar. Total. E aí eu não coloco culpa nos policiais militares. Na instituição. Mas como uma decisão governamental. Isso. De você sucatear, de você desprestigiar os profissionais. Sim. A gente sabe muito bem aí que o salário dos policiais militares estão defasados. É desumano o salário. As condições de trabalho, muitos deles sofrem problemas emocionais muito sérios, gravíssimos. Eu citei aqui os policiais civis que cometem suicídio
Os índices de suicídio entre a polícia militar é maior ainda entre os policiais militares, quer dizer, isso aí... Fora as baixas por problemas de saúde. Muitos policiais militares, eles moram em periferias, portanto, eles estão também submetidos a uma situação tem que se esconder. De fragilidade muito, muito grande, e a gente percebe claramente que o governo do Estado de São Paulo deixa de investir na polícia militar e, consequentemente, na segurança pública. Por isso que nós estamos debatendo agora a participação do município para resolver essa questão. Porque o cidadão ele não quer saber se o problema é do Estado, do governo federal, ele quer resolução. Ele quer solução. E aí, qual que é a instância de poder mais próxima a ele? É o vereador, é o prefeito que ele encontra na padaria, no supermercado, e assim por diante. E aí, ele cobra desse ente federativo uma solução. Porque não dá para... Você não encontra o governador na padaria. Você não chega nem perto dele. Não chega nem perto dele, né? Então fica muito mais distante. Por isso que existe essa movimentação, porque os prefeitos, até em legítima defesa, estão tendo que dar essa resposta à sociedade. Sim, quando, na verdade, a solução está no Palácio dos Bandeirantes. É isso aí, você falou bem. E a gente pode até retornar depois do intervalo, às 8 horas e 51 minutos, citando também que o atual secretário de Segurança do Estado talvez não fosse a pessoa mais recomendada para assumir essa função e tem demonstrado em muitos momentos desequilíbrio, ações que são exageradas, e a gente também tem que olhar os dois lados. Também deixar bem claro, o Marcelo já foi policial militar, sabe que eu não gosto de ser injusto com ninguém, a gente também sabe a pressão sofrida pelos policiais militares, e muita gente fala assim, mas aquele policial entrou na comunidade, na favela e já sentou o dedo e matando, né? A gente sabe que existem esses casos, mas também pare para pensar. Os policiais que morrem em ações de campo, né, atuando em comunidades, atuando em favelas, que morrem, esses números as pessoas praticamente não comentam. Eu não estou aqui justificando erros de policiais. O policial que erra tem que ser punido, seja ele suspenso, seja ele expulso, condenado e indo para a cadeia. Mas aqueles policiais, os bons policiais, que eu ainda entendo que são a grande maioria, esses aí sofrem muito com o seguinte, um olhar atravessado da população, que fala assim, pô, tá vendo, esse cara é capaz de entrar aqui e matar alguém, né? E, na verdade, a gente sabe. Vamos pegar o exemplo ali da Vila Gilda, onde aquele policial militar da rota levou um tiro no rosto, né? Praticamente no olho e morreu ali na hora, né? Vamos falar daquele policial também da rota, que estava no patrulhamento lá no Guarujá, e levou um tiro sem saber de onde veio a bala, e veio a óbito também, deixando esposa e filho, né? E aí a sociedade também, e aí muito vem o governador, né, muito tranquilamente, dizendo que não vai ficar assim, parece que são palavras apenas para justificar algo que não tem justificativa. E a sociedade, como disse o Marco, cobra, e aí aparece quem? Primeiramente o vereador, o prefeito, é o que está mais próximo dele, o governador jamais, o secretário também, e a gente está vivendo um momento de cada dia que passa, ô Marcelo, uma insegurança tomar conta. A gente vê, eu falei aqui ontem, tá, que me veio me desmentir aqui, a Virgínia testemunha também, falando isso, Virgínia, bom dia, às 8 horas, eu tenho visto seguidamente a quadrilha de bicicleta que rouba celular. Eu só não fui vítima ainda porque eu estava sem celular na rua. Eles passam por você de dois, nunca é menos de 2, é de 2 para cima. Eles olham para você para ver se localizam o celular com você. Eles dão a volta e voltam. Ainda vi domingo 2. E eu parei e fiquei encarando os dois vagabundos. Cadê a polícia militar? Eles andam com tranquilidade na rua. Eu vou citar Cesário Mota, Oswaldo Cruz, todas as ruas do Gonzaga. Outro dia colocaram aí, nas redes sociais, 3 vagabundos estavam roubando na costa. Não aconteceu nada. Mas você ainda tira foto e fala, as pessoas falam assim, vamos transformar em pessoas famosas. Um monte de gente, né? Mas cadê a autoridade? Você transforma na pessoa famosa e ainda depois responde e paga processo, né? Dependendo de como for, mas desses meliantes aí, você não pode esperar nada de bom. Agora, eu fico pasmo que o Estado nada faz. Mas é enxugar gelo, viu? Se você pegar e colocar uma viatura, né, estacionada nesses ambientes, eles vão para outro lugar. Mas você concorda, Marcelo? Se a polícia se fizer presente, olha, nossa, a polícia está dando geral, está pegando todo mundo, tá... Ele vai falar, peraí, eu não vou poder ir para lá. Então, agora, quando eles percebem que não tem essa presença, hoje, você vê qualquer rua aqui de Santos, é a quadrilha das bicicletas. Você acha que é possível ter polícia em todo lugar? Não é possível. Tempo. Mas prova o seguinte, que o Estado deveria organizar operações, ter um policiamento mais rígido. Eu estou dizendo, Marcelo, de eu andar, por exemplo, uma semana inteira, não ver uma viatura de polícia.
Eu ando Isso é diversas grave, isso não às vezes eu pode. não vejo. Por quê? Aí eu vou dizer, a culpa do policial? Não. Houve uma diminuição de viaturas, se percebe muito. Demorou muito para chegar a viatura nova aqui na Baixada, as novas viaturas, com a nova patrulha. Demorou demais. E aí você vê a polícia falando, Eduardo, a gente não tem mais aquele monte de viatura que outrora nós tínhamos. Não tem mais. Você tem um revezamento, e muitas vezes essa viatura ela rodou o turno inteirinho durante a noite e madrugada, de manhã ela para. Ela não aguenta. E essas viaturas, hoje, os carros são tudo... Exato. Então, Marcelo, a gente precisaria de uma revisão geral de tudo isso. A gente vai deixar para um outro dia comentar. Mas está aí, o Marco colocou bem, você colocou bem, eu coloco um pouco da minha revolta, porque eu vou dizer uma coisa, ainda vai acontecer uma tragédia, como outro dia aconteceu em São Vicente, de um ex-policial atirar em 2 vagabundos, porque são vagabundos, assaltavam uma moça e a mãe, ele sentou o dedo mesmo, né? E aí se pega numa outra pessoa, uma tentativa de defesa, vira um problema maior ainda mais. Enquanto as autoridades se mantiverem nesse sistema blasé, olhando tudo através da televisão e, como disse o Marco, colocando infográficos, olha, caiu o número de roubo de carros, olha, caiu o número de roubo de furtos. E a população não percebe. Não, né? pelo contrário. Ela percebe um aumento na prática. Temos também a questão das subnotificações. Isso, a pessoa já nem vai mais. Nem vai registrar a ocorrência, né? Só quando é absolutamente necessário. Sabe por que também? Para acionar um seguro, alguma coisa Porque assim. na revolta ela chega da delegacia, aquele policial civil que está lá, ele já está tão agastado que ele fala, isso é normal, não adianta registrar. O criminoso hoje tem medo da justiça? Não tem medo da polícia, ele atira na polícia primeiro. Então é isso aí. Agora, você assistiram aquela série lá da coisa adolescência, lá adolescente? Não, eu não vi, uma série britânica. Não vi. Era bom você ver. É bom você assistir, para entender. Eu estou até tentando não ver para não ficar pior, mas não fica. É bom para uma conscientização. Mas assim, não é conscientização, é um alerta, né? Eu te faço a pergunta: o governador assiste? Não sei. O secretário de segurança assiste? O ministro Lewandowski assiste? Acho que não, né? Espero que assistisse. Mas ali, por exemplo, um menino de 13 anos foi preso. Mas você tem uma legislação que não é leniente. Pois é. Nossa. Será que se tivesse essa legislação, esse menino que rouba aí de bicicleta estaria roubando? Espera aí. Para votar, ele pode votar a partir de 16 anos. Eu estou errado, Marco. Para responder então, civilmente ou criminalmente, ele só responde acima da idade de 18 anos. É um efeito sanfona de responsabilidade. Né? Vai para o Congresso, vota para o governador, vai para o presidente, vem para o prefeito... Todo mundo tem um pitaquinho de culpa nesse balaio, né? Então, precisava realmente ter uma conversa franca e aberta entre todos os envolvidos para que se alinhasse. Não tem um alinhamento. Parece que o que eles não querem que tenha um alinhamento. Acho que é bom para eles que não tenham esse alinhamento. Na verdade, assim, o problema está aí, ninguém quer resolver, né? Eduardo Lucas, Virgínia, dá um recado aí, Virgínia, de intervalo, passou o recado, o ouvinte, o espectador, o telespectador aqui, na tela apareceu. Fala você, Virgínia, por favor. Dirinha Couto, bom dia, amigos. Márcia Gouveia, Eduardo Lucas, Virgínia, Marcelo Rocha, Marcos Santana, bom dia. Tema preocupante, segurança, aliás, um dos temas mais preocupantes. Bom programa, abraço. Agora, só para não perder a oportunidade, a gente até acabou falando da questão da redução da maioridade penal, meio que até rapidamente, mas eu acho que assim, é um tema importante de ser discutido. Mas eu acredito que antes da gente debater uma redução ou não da maioridade, existe uma série de outras providências que precisam ser tomadas antes, né? Para evitar que o jovem ele se torne caia na delinquência. Concordo. Porque a questão é o seguinte, qual que vai ser a consequência direta de você reduzir a maioridade penal? Você vai aumentar a população carcerária. Muito. E hoje você percebe atualmente, que a maior parte da população carcerária é formada por jovens de 18 a 24 anos. Exato, né? Mais de metade da população carcerária no Brasil é formada por jovens de 18 a 24 anos, na sua maioria negros. Né? E você percebe aí claramente aí essa segmentação social barra racial. Então, na prática, o que você vai fazer é você aumentar a superlotação nas cadeias, e mais do que isso, você vai oferecer mão de obra para o crime organizado. Para as facções organizadas que vão acabar cooptando esses jovens. Então, eles vão entrar no sistema prisional por conta de pequenos furtos, né?
E aí vão sair o quê? Com uma posição no tráfico de drogas. Vão ver uma qualificação do crime organizado. Ele começa como olheiro, depois ele começa como depois gerente. Vão ser qualificados para fazer aqueles assaltos de rouba banco no interior, com armas de grosso calibre, promover sequestros. Né? Então, isso é uma situação pior ainda do que já existe. Né? Então, eu acredito que antes de você discutir a redução da memória penal, existe uma série de outras questões que a gente precisa abordar com profundidade e seriedade. Mais uma vez, eu repito, você vai virar um mantra, toda vez que eu venho, eu repito aqui, desconfie de quem oferece soluções simples para problemas complexos. É isso aí. Muito bem. Vamos adotar essa frase do programa aqui. E eu vou ter que ir para o intervalo, mas eu vou lembrar aqui de uma fase. Eu, como gosto de andar bastante, quando trabalhei na comunicação do Santos, às vezes narrava os jogos, Marcelo, Marco, Virgínia, os ouvintes, mandou um abraço para o Antônio Santos do Guarujá, parabenizando o programa, a esposa Dona Sônia, que já, segundo ele, já foi assaltada 6 vezes por vagabundinhos de bicicleta lá no Guarujá, que em Guarujá também está infestado, né? O Robertão está dizendo o seguinte, ele já pegou um desses maloqueiros aí, segundo ele, coloca como maloqueiro, né? Você foi até suave, né? E ele foi parar na delegacia. E vai parar porque mesmo. Ele foi acusado de agressão, depois foi ameaçado, ele teve que deixar... Olha que absurdo. Alô, Roberto, não conheço você. Ele teve que deixar o Guarujá por 3 meses. Ele foi ameaçado de morte. E na época ele disse que a única pessoa que se preocupou com ele foi a esposa dele, que nem o delegado na época tomou nenhuma providência. Exatamente. E ele falou, ter comércio aqui hoje em dia é ter que abrir a porta com segurança na porta, passar o dia com segurança na porta e fechar o estabelecimento com segurança na porta. Mesmo assim, rezando e pedindo a Deus. Roberto, minha solidariedade, não sabia disso, mas lamentável. Eu vou dar um exemplo. Eu saía da Vila Belmiro, Marcelo e Marco, atravessava ali o Canal 2, vinha ali por dentro, né, e pegava aquelas ruas transversais. Muitos jogos eram à noite, aqueles horários maravilhosos, né? Então, uma vez era por volta, o jogo do Santos foi 8 horas da noite, então, entre 11 e pouco da noite, 11 e meia, eu caminhando, né? Que para hoje em dia isso é uma loucura. Eu com uma bolsa, inclusive, mas vi um rapaz e uma moça na minha frente, cruzamos ali, e de repente 4, 5 bicicletas. Falei, pronto, vamos ser roubados, né? Quando essas bicicletas pararam, 2 aqui, 2 ali, esse rapaz simplesmente levantou a camisa e sacou uma arma. Você para na hora. Sacou a arma, né? Não ficou um. Cada um correu para um lado de bicicleta. Aí ele gritava lá, vem brincar comigo aqui. Vocês deviam estar estudando. Não aqui. Vem, volta aí. Mas não voltou ninguém. E aí ele falou para mim, calma, campeão, tranquilo. Ele falou, sou policial civil. Mas pode. Você viu o que ele fez? Aí ele falou assim, ele não atirou, ele simplesmente mostrou a arma, não ficou um. Aí ele, na hora eu falei, cara, eu tomei um susto, porque... Aí ele falou, eu simplesmente levantei, porque eles não, nesse caso, eles não estão armados. Provavelmente, alguns estejam armados. Não é o caso desse, senão talvez tivesse uma reação. Mas eu falei para ele, você imaginou o que poderia ter acontecido? Eu falei, não, eu mensurei aqui naquele, tudo bem. Mas nem todo mundo pode fazer isso, nem todo mundo deve fazer isso à noite. Então, hoje, você perceba que passou das 18 horas, a cidade fica vazia. Você vê muitos carros ainda, mas andando a pé, as cidades estão vazias. Lamentavelmente, isso acontece, faz uns 4 anos isso, e eu lembro que eu passei a ser pianinho, literalmente, com relação a sair na rua, e ninguém está livre. Mas às 9 horas e 3 minutos, eu vou rápido intervalo, em nome de Amy Muniz Logística, soluções em comércio exterior, ligue 13-499-8686, você quer importar ou exportar ou transitar a sua mercadoria. Em G Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz diferença, tem os residenciais Bali, na Poraci de Souza, e agora a Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa. Também a Engelife, consultora incorporadora do grupo, que a qualidade faz a diferença também, com o sistema Smart. Tem o Piazza Torino, a partir, olha como valorizou, gente, 398 mil. Se você comprou no lançamento, como fez o Marcelo Rocha, fez as contas aqui, lançamos ele aqui, Marcelo, a 278 mil. Agora você compra a 398. Aumentou um pouquinho? Valorizou o seu dinheiro? Valorizou. O mercado. E olha que está um super preço mediante a oferta de mercado de Santos, hein? O preço do metro quadrado de Santos, como diz Marco Santana, está pela hora da morte. Então, para você adquirir um imóvel hoje, você tem que fazer conta. Então, quem fez... Agora, não fique preocupado, porque o Piazza Torino ainda tem unidades, dá para fazer suas contas e comprar ainda nesse valor de 398 mil. Vai ser lançado, está no pré-lançamento,
o Palácio de Nápoles, na esquina da Campos Melo com a Rodrigues Alves. Ali, a tentativa da construtora de lançar com preço melhor que esse ainda, hein, que já é muito bom, o Palácio de Nápoles, em esquina ali, com VLT na porta, com ônibus, posto de gasolina e próximo de tudo. Então, aguarde para lançamento do Palácio de Nápoles da Angel Life. Também falar da Amy Rocha Contabilidade. A sua contabilidade ágil, segura, séria, que tem departamento pessoal para você, planejamento tributário, abertura, encerramento é a última coisa que eles gostam de fazer. Eles querem te incentivar a continuar com a sua empresa aberta. Ou eu estou errado, meu chefe. Certíssimo, mas também se for a única solução, necessidade, né? Como gestor, a gente tem que dar, às vezes, a notícia amarga, né? Mas muitas vezes você diz, olha, fecha essa. E tem outras oportunidades, Exato. Mas fecha com responsabilidade, para não deixar a dívida solta. Isso, para a família e tudo mais, né? Para poder ter prosperidade, para poder prosperar depois, né? Então, às vezes, é bom você dar um passo atrás para depois dar 2, 3. E é importante frente, né? Procurar uma contabilidade responsável. Eu já fui alvo de contabilidade responsável. Regulamentada, credenciada no CRC, isso é importante. Felizmente. Né? Não gostaria de dizer isso, mas tem. Tem muito como picareta. Tem jornalista incompetente. Mas tem jornalista que faz as pessoas te fazer as pazes. Tem muito jornalista que só vê um lado da história, né? Só o que ele quer. E os atores ficam de lado, né? Isso é complicado. Falar nisso, o senhor tem visto o prefeito Caio Amado passeando ou andando pelas ruas de São Vicente? Tá difícil de ver, viu? Não vê? Tá difícil de ver, viu? O Marco me deu uma notícia boa que você chega e encontra o vereador, o prefeito, mas nem o prefeito só está encontrando. Não, olha, ou o senhor é um cara azarado, ou o senhor está andando por ruas que ele não frequenta. Se eu ando numa rua, ele muda de rua. Muda de rua? Ele muda de rua. Não sei, não tenho nada contra, o nosso amigo Rafael Batalha, competente jornalista, foi na prefeitura, mas o prefeito também não atendeu ele. E olha, ele fez uma matéria importante, não só pela denúncia, né, mas porque realmente envolveu todos os atores, né? Foi na polícia, foi na secretaria, foi na autoridade maior do município, o prefeito, não atender. Mas ele faz isso, ele foge. Ele não assume responsabilidade. Quando é isso, ele coloca secretário, ou coloca assessor. Ele não tem um perfil de... Ele gosta de aparecer quando a coisa está boa. E ele ficou bravo, né, com o presidente do Sintramen, né, o Cicarelli. O presidente se descompassou um pouco, né? Ele foi mas assim, se retratou agressivo, depois, né? Foi agressivo, mas tem hora que você perde a paciência. Não devia, mas se descompassou, mas pediu desculpas depois, né? Primeiro não teve nenhum aumento para a classe dos professores, depois veio um aumento que não é aumento, aquilo é ridículo. 3,52, é isso? É aquilo que o Marco acabou de falar. O quê? Investe em outras coisas, né? 6 milhões em totem. Se esses 6 milhões estivessem em saúde e educação, por exemplo, de repente poderia... Agora, de quem são os totens, né? Alguém pode estar sendo beneficiado com esses totens aí. Empresa de totem? Não sou. Marcos também não sou. Então deixa para lá, né? Vamos para o intervalo às 9h07 também. Eu falei da Amy Rocha Contabilidade. Ligue lá, 3022-3942. Fale lá com o André, com o Marcelo. Qual é a equipe lá? Quem atende mais lá? A Lucília, Jennifer. A Lucília, inclusive, ela leva o telefone da Amy Rocha para casa. Você liga para ela, ela atende. A Lucília é terrível. Então, um abraço aí a Lucília, ao André e toda a equipe. Escola Santista de Astrologia. Virgínia, vamos falar do fenômeno do algodão, que vai para Votuporanga? Vamos trazer... O Jorge, ele está meio atarefado, a Márcia também, mas vamos trazer a Márcia Bernardo para falar disso? Estamos precisando do fenômeno do algodão para descobrir as mazelas desse país aqui também, né? Ligue lá na Escola Santista, 13997-467839. Olha, se o seu carro está com aqueles amassadinhos lá, você está chateado, carro novo, você comprou o carro, alguém bateu na porta do seu carro, não faça funilaria não, faça martelinho de ouro com o melhor do Brasil. É o nosso querido Ronaldo Domingos, o Ronaldo Hammer. Todo mundo que eu indico, olha que eu indico aqui para empresários, eu fico feliz, sabe por quê? Empresário só liga para jornalista para dar bronca ou reclamar de alguma coisa. Quando ele liga para dizer algo bom, eu fico feliz. Cara, aquela tua recomendação do martelinho de ouro, show, hein? O cara deixou meu carro novo, meu carro é zero, tá? Vários passaram aqui, estão levando o cartão, né? Bom serviço nessa área é importante. E ele é de né, Virginia? O Ronaldo, além de ser um cara fora da caixa, né? Eu não vou falar de caixa, não, porque caixinha não está dando muito certo ultimamente. Pedro, não, né? Caixinha. Caixinha não, né? Um abraço aí. Quer procurar o Ronaldo Hammer? Comendador Martins, 91 na Vila Matias, 97408-5990. Rápido intervalo, eu volto já. Vou tomar açúcar com café, porque o Marcelo Rocha me deixou nervoso com essa matéria que eu vi. São Vicente, célula máter da nacionalidade. Ali nasceu o Brasil. E segundo o Marcos Santana, que é amicíssimo do prefeito Caio Amado. Você sabe o que vai acontecer agora? Você já entrevistou o Caio Amado? Nunca.
Eu já, mas não tenho já faz interesse tempo. Agora, também, mas... o nosso amigo Marcelo... Você sabe a parte boa? A parte boa, já passou ali hoje, já tem polícia, já estão vendo, já não tinha gente na praia. Então, assim, pelo menos um período, vai ter umas... É importante, veja a importância do jornalista. Total. Do jornalista no desenvolvimento da cidade, do Estado. Essas reportagens com coerência e tal, né? É importante. Quer ver só um flagrante do jornalismo? Antes do intervalo, princípio intervalo. Marcos Santana. Inclusive o nome do papai, hoje, como é que é? Como é que é o nome do papai? Terrível. Manuel Bispo. Seu Manuel Bispo, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe sempre, amém. Né? Por ter esse filho também, um cara de primeira, gosto muito do Marco, sou fã do Marco, não conhecia o Marco anteriormente, depois passei a conhecer, fiquei mais fã ainda, né? Mas quem tirou aquela foto do Jornal da Orla que mostra o cumprimento de 2 deputados federais da região? Aí eu gritei quando eu vi, agora vai. Pela ordem, né? As mulheres têm um merecimento, né? A Dona Ju, inclusive, fala isso em casa, né? Dona Ju disse o seguinte: a última palavra em casa, lá da casa do Marcelo, veio o Marco. É do Marcelo. A esposa dele, tudo que ela vai fazer sim, senhora. Mas a Rosana, viu, Virgínia? Rosana Vale, deputada federal, fiquei felicíssimo. E o deputado Paulo Alexandre Barbosa se cumprimentaram ontem. Sorridentes os dois, eu fiquei muito feliz. Quem tirou aquela foto, o Marco? O registro é do nosso repórter fotográfico do Jornal da Orla, o Fernando Diocota. Foi ontem, durante Parabéns a ele. Cerimônia de inauguração da pista do Aeroporto Civil de Guarujá. Isso. Que teve a presença do ministro Ciro Costa Isso. Filho. E ali foi um raro momento de conciliação ali, de convergência. Boas energias naquele momento. Os deputados Paulo Alexandre Barbosa e Rosana Vale. Com relação à questão da denominação do aeroporto. Sim. Porque, inicialmente, o deputado estadual federal Paulo Alexandre Barbosa apresentou a proposta de que o aeroporto recebesse o nome do ex-presidente da Embratur, o Eduardo Sanovic. Isso. E havia uma movimentação já na cidade, lá em Guarujá, desde 1991, de que o aeroporto recebesse o nome do professor que deu aulas na Escola de Formação de Mecânicos e de aeronaves, ali em Guarujá. E a deputada federal Rosana Vale, percebendo essa movimentação... O professor é o José Gonçalves dos Santos, exatamente, suboficial da FAB, criador de curso de manutenção, de aeronaves da base aérea. Exatamente. E a deputada Rosana Vale percebeu essa movimentação e apresentou a proposta de que o local recebesse o nome do professor. E ontem, na cerimônia, o ministro falou assim, olha, isso aí vai depender da ANAC, não sei o quê, mas se contar com o meu voto, eu voto para que seja do professor. Nesse momento, o prefeito Farid Maia falou assim, eu também apoio, eu voto no professor, né? E aí, nesse instante, o ministro perguntou, e você, Paulinho, né? O deputado Paulo Alexandre? Sim. Ele falou assim, eu também voto para que seja o professor, né? E aí, nesse momento... Deixa eu colocar bem aqui no centro dos dois aqui, Virgínia. Amplia a tela dos dois, com a câmera só dos dois. A foto está aqui, ó, do jornal. Olha aqui, ó. Sentado, Paulo Alexandre. Pode falar, viu, Marco? E ao lado, a Rosana Vale aqui se cumprimentando e sorridente. E nesse momento, Aí, Marcelo. A Rosana Vale levantou-se e foi cumprimentar o deputado Paulo Alexandre Barbosa por essa aceitação, né? Aceitação, isso. Né? Então, ficou-se combinado de que a pista e o aeroporto vão receber o nome do professor e o terminal de passageiros vai receber o nome do Eduardo Sanovic. Isso. Pronto. Você que não leu ainda o Jornal da Orla, perdeu o seu tempo aí e ficou fazendo outras coisas, o nosso Marco passou com a importância dele. Fiquei muito feliz de ver isso aí. Mostra inteligência emocional para ambos os lados. As convergências, as divergências acontecem. Convergência e divergência. Só que ontem houve uma convergência, houve um aceite de ambas as partes, sorriso de ambos os lados. Isso chama-se ser civilizado, educado, cumprimentar um ao outro, até porque a Baixada precisa de ambos, né? Temos poucos representantes, então está na hora de passar a vaidade e assumir cada um o seu papel. Então é importante. E ontem o Guarujá, viu, Marcelo, inaugurando essa primeira fase do aeroporto, vai trazer muito progresso para a região. Sabe quem? Pô, eu tenho que ir para o intervalo e não consigo. Estava lá o prefeito do Guarujá Farid, estava lá a equipe do Jornal da Orla, né?
estavam lá os deputados Rosana Vale, Paulo Alexandre Barbosa. Sabe quem não foi notado lá e não estava? O seu jornal percebeu, o seu Jornal da Hora percebeu e apontou. Quem é o presidente aqui do Condesb e uma área de infraestrutura da Baixada Santista? Quem é? É uma pessoa irrelevante, mas... Ele não estava lá. Não precisava estar também. Será que ele não gosta de avião? Tem medo de aeroporto? Olha, eu sei que já sei. Ele queria ir se tivesse turno Santos Guarujá, como não teve, não foi. Sei que gosta de palestra, né? Que ele mesmo não investe na cidade dele. Ele abriu uma empresa em São Paulo em 2023, né? Ele não confia em São Vicente. O prefeito São Vicente Camargo, que preside o Condesb, no momento progressista da região, né, Marco? Ele não estava lá. É importante. Ele representa várias cidades. Eu acho uma falha. Quer acrescentar, Marco? Deveria estar, mas de repente estava ocupado, né? Armado, É isso. Eu acredito que o aeroporto é um equipamento importante. É um marco. Para a região literalmente. Baixada Santista. E o curioso é que a presidente nacional do Podemos, que é o partido Renata Abreu, estava nessa solenidade. Também deputada federal. É importante mesmo. Se a Renata vai ver que ele se pôs uma importância tamanho, ele falou, não, ela me representa. Pode ser. Ou a fazeres pessoais o impediram, né? Também tem que dar esse desconto. Virginia, antes que eu fale mais e fale alguma coisa que não dê, vamos no intervalo, vou tomar açúcar com café. Volto já. É mais barato. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Corpora Ingeplus. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça, aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Vamos olhar para o pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse. Pronto, você me vê sentando aqui, eu tomei bastante açúcar com café, o Marcos Santana e o Marcelo me deixam extremamente nervosos, irritados. Você tomou água com açúcar? Tomei açúcar com água, água com açúcar, sal, não, sal não. Água com açúcar. Ó, eu peguei metade da minha canequinha, coloquei açúcar, o resto 2 gotas de café, até porque o café tá caro. Então, vamos tomar. Diabetes vai falar alto aí. Essa é uma verdade também, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui. A gente falou da inauguração, só para passar a notícia correta, direitinho aqui, o Marco colocou, fez um resumo muito bom. O governo federal lançou, inclusive, ontem, né, depois do aeroporto, nós tivemos a informação de uma consulta pública para ampliação do Porto de Santos. O ministro Silvio Costa Filho, que estava no Guarujá, anunciou ontem a realização de audiências públicas para debater a ampliação da poligonal do Porto de Santos, que aí quando você fala poligonal do Porto de Santos, ela engloba outros municípios, né? A área portuária, que atualmente compreende 7,8 milhões de metros quadrados, é quase o tamanho da fazenda do Marcelo Rocha, que tem pouco mais de 10. Nossa. Né? Será expandida para mais de 20 milhões de metros quadrados. E aí, quando você fala poligonal do Porto de Santos, além do Porto de Santos, você pode incluir os municípios de São Vicente, Guarujá, Cubatão e também Praia Grande. Empolgadíssimo está o ministro também, que já recebeu o projeto, já teve a visita em Brasília do prefeito Alberto Mourão, que tem interesse, junto com o grupo Peralta, de instituir a poligonal com um terminal de passageiros em Praia Grande, que seria um grande feito para a região e teria um aporte financeiro do grupo Peralta, teria uma ligação subterrânea com o Litoral Plaza Shopping, um negócio maravilhoso. Ô Marco, a gente está num momento de muitas obras, né? O governador do estado de São Paulo recentemente falou aqui para a Baixada Santista, terceira pista, e agora está pedindo mais rapidez nesse projeto de execução da obra, terceira pista, Planalto, Baixada Santista. Túnel Santos, Guarujá. Ligação férrea, Planalto, Baixada Santista. Aumento do porto
da Poligonal, essa expansão. Ele pediu para desengavetar o projeto outrora, lá do ex-governador Paulo Maluf, da rodovia Parelheiros, Mongaguá e Itaém. Tem dito que a infraestrutura baixada vai receber investimentos pesados do Estado. Nesse ponto, muita gente critica o governador, que diz que ele é um pouco omisso com a região. Inclusive, deixa eu aproveitar, já que eu falei disso, lembrar do nosso querido Aldo Neto, um abraço para o Aldo Neto, que faz críticas severas ao governador. Vamos por partes, né? Vamos lá, como diria... Primeiro, com relação à poligonal, na prática, a mudança dos limites chamado Porto Organizado, vai ampliar em 146% isso. Os limites geográficos e legais do Porto de Santos. Na atual proposta, não está contemplada a inclusão do município de Praia. Por enquanto, não. É isso mesmo. Então, aí tem alguns sentidos dessas audiências públicas, o prefeito, empresários... Confirmados, Guarujá, São Vicente e Cubatão. Vão defender essa tese da inclusão de Praia Grande. Até porque é uma coisa, é uma questão que é natural e lógica. Sim. Né? Você aproveitar essas áreas existentes já em Praia Grande, a localização geográfica, em termos de facilidade de escoamento, pelos acessos das rodovias, então é natural que Praia Grande abrigue estações retroportuárias e de logística. Agora, com relação ao novo porto, na prática, ali no terminal de passageiros, de navios de passageiros, em Praia Grande, eu acho que é um desafio um pouco maior, né? Não está chegando tudo, né? É um terminal de uso privado. Exato. Que, em tese, não dependeria estar ou não no porto organizado, basta que o investidor ele tenha a propriedade dessa área e consiga as autorizações ambientais das agências regulatórias, mas ainda assim é um investimento complexo que demanda você respeitar as áreas de preservação ambiental. Tira a sua gentileza, colocar, já que tá, o seu volume baixou, coloca aí, vê se melhora, Virgínia, que o som dele baixou. A instalação desse terminal de passageiros é um desafio muito grande para o investidor. Exato. Porque além do volume de recursos em si, vai precisar das autorizações das agências responsáveis pelo segmento, vai ter que respeitar a legislação ambiental, porque uma área importante é de preservação ambiental. Tem o adicional que parece que tem uma reserva indígena ali também. E os investimentos não vão ser pequenos, vai ser necessário fazer uma dragagem importante. Sim. Né? E além do estudo de viabilidade e econômica financeira. Nós temos aqui já um terminal de passageiros em funcionamento do Porto de Santos e a perspectiva da transferência desse terminal de passageiros para a região do Valongo, que, a princípio, já atenderia toda a demanda de cruzeiros marítimos aqui na nossa região. Né? Então, para esse investidor, para esse grupo empresarial que está acreditando nesse projeto, que imagino que conta com o apoio do prefeito Alberto Mourão, é um desafio muito grande. Né? Mas, como diz o ditado, né? Devagar com andor, que o santo é de barro. Pelo que eu vi do projeto, eu conversei, inclusive, com algumas pessoas ligadas à prefeitura, em termos de desmatamento, praticamente nenhum, porque seria por baixo, seria um túnel para acessar, não desmatando, não criando nenhum tipo de caminho, seria a parte menor. O ministro Silvio Costa Filho recebeu o projeto com o prefeito, ficou encantado, achou muito viável. Ele contou também, agora está contando com o apoio do Anderson Pomini, que o Marcos Santana conhece tão bem, que também viu viabilidade técnica nisso, e eu achei importante as falas, Marcelo, ambos se fundirem, ambos se ajudarem, né? O município de Santos, o terminal de Santos, com o terminal de Praia Grande. Ninguém quer tirar ninguém dali, né? Porque a questão no terminal de passageiros no Porto de Santos tem avançado, mas é bastante complicada. Tem muita gente contra, tem muitos também a favor, mas a implantação não é fácil assim. A gente já tratou desse assunto aqui e carece de muitos investimentos. E só aproveitando agradecer aqui a participação da Márcia, a Márcia Gouveia, ela disse aqui, confirmando, professores na ativa foi oferecido 3,5% de aumento e para aposentados, 0%. Obrigado, Márcia. Na dúvida, não falei dos aposentados. Mas em relação a essa questão, o Marco colocou bem. Colocou, sim. A vontade é grande do prefeito, a vontade do Grupo Peralta é grande, mas passa por uma série de coisas. E eu vou lembrar que Praia Grande
tem um tão sonhado projeto que não saiu do papel de jeito nenhum, que é o Complexo Anhanguera do André Rossini. Vai para 19 anos e não conseguiu os licenciamentos, muito dinheiro investido e não saiu o terminal, o aeroporto de cargas ali, o Andaraguá. O Marco já falou praticamente tudo ali, né? É importante que, eu vou só complementar, que o mais importante de todo esse processo é que só se inicie o processo com as licenças ambientais e com o estudo de viabilidade bem elaborado. Então, né? eu vou cutucar o senhor também. Porque sem isso fica difícil. Com a peste, como diria o outro. São Vicente, para entrar na poligonal, que o Marco citou, é bem colocado, o Marco não erra, tá certíssimo. São Vicente já está incluída na poligonal, está sonhando, né, com a construção, adequação, implantação de um condomínio logístico na área continental. Por isso a poligonal ali já foi aceita. E a questão ambiental, você acha que vai ser facilmente resolvida? Não teremos entraves? Vai ter entraves, sim. Não teve uma audiência pública lá em São Vicente com a população. O estudo de impacto, de impacto local ali com o trânsito, né, com a questão ambiental e tudo não teve. Então tudo é meio que imposto, né? É bom para a região? Não sabemos ainda. Mas é interessante ter um pátio, por exemplo. É interessante ter a rotatividade de caminhões ali naquela região, o ambiente ali suporta toda essa movimentação, esses caminhões em algum momento vão andar por dentro de algum espaço urbano. Então, assim, lá em São Vicente, o que acontece em São Vicente? São Vicente tem muita coisa para crescer, né? Tem muito espaço para crescer, né? Mas, infelizmente, as coisas acontecem a fórceps, à vontade do rei, né? E a vontade do rei não é assim que funciona hoje, né? Sim, a monarquia sim. já foi faz tempo, né? Então precisa conversar, abrir diálogo, né? Conversar com as partes envolvidas, chamar a população, convencer a população, se for o caso, falar, ó, vai ser bom, tá, vamos trocar área, vamos fazer isso, aquilo, tal. Isso vai trazer investimento, vai melhorar a escola, saúde, educação, né? Mas não existe isso, não existe abertura de diálogo. E quando você impõe alguma coisa, a tendência natural é da ação e reação. Ponto. E é isso que acontece em São Vicente. Aconteceu lá com a rodoviária, vai acontecer. A rodoviária está parada. Está parada lá, vira a questão judicial. Tal. Você vê o mercado municipal. Abandonado. Você vê a orla da praia. Teve a obra, não teve? Teve. Revitalizaram, né? Revitalizaram. Sim. Não falaram que iam ter 3 restaurantes? Cadê os 3 restaurantes? Não, vê que eles plantam, inauguram, fazem as coisas e não saem do papel. Por quê? Porque sempre tem as limitações, ou é ambiental, ou é alguma licença, ou alguma coisa. Eles passam por cima, né, de processos legais e depois os processos legais travam o procedimento. Então é isso que a gente fala, que eu bato bastante, às vezes, isso não é por questão de ser ruim, de ser chato, de ver a parte ruim, não. É porque a gente quer a cidade crescendo. E para crescer, infelizmente ou felizmente, você tem que atender os processos. Tem que entender o processo. E lá em São Vicente não se entende o processo. Atropela-se o processo. E aí fica mais caro, paga 2 vezes. E uma cidade pobre, você tem que buscar recursos. Sim. Você tem que ver por onde fazer a cidade crescer. E isso não acontece lá em São Vicente. Diga, Marco. Para complementar essa questão do passageiros em Porto de Santos, acho importante a gente lembrar de que nós teremos uma mega licitação. Sim. Que é do Santos. Terminal Tecom. É o STS 10. Era o STS 10 na gestão anterior. E como mudou a gestão federal... Agora já muda a nomenclatura. E é um terminal que promete, quando tiver em pleno funcionamento, promete aumentar em 50% isso de contêineres no Porto de Santos. Será o maior da América Latina, né? Vai ser localizado ali onde funciona a época do Porto, vai ser ampliado. E o contrato de concessão prevê que estabelece que uma das obrigações do investidor será viabilizar a instalação do terminal de passageiros ali na região do Valongo. Que aí eu acho que é o projeto mais viável, que mais faz sentido para o Porto de Santos. Sim. Que promove a integração do porto com a cidade. Correto. Melhora a qualidade do atendimento aos turistas em si, porque hoje, naquela região de roteiros ali, o passageiro ali passa por situações delicadas. É vexatório aquilo. O
transbordo adequado, né? Não por conta do operador do terminal, é por conta do operador. Exato, né? exato. Por conta da ideia genial de quem definiu aquela área para abrigar um terminal de passageiros. Né? O melhor seria ou na ponta da praia, Sim. ou na região do centro histórico. Agora, nós temos a oportunidade de corrigir esse grande erro, que foi a escolha do local, e instalar o terminal na região do Valon. Já existe um projeto, um projeto aprovado, né? já bem definido, e esse contrato de concessão prevê, sim, de que o investidor que vai operar os contêineres vai viabilizar essa obra importante. É bem lembrado, bem esse aspecto que colocou o Marcos Santana, e a gente vai ficar acompanhando aqui, inclusive, no painel do Porto, em relação a isso, quais serão as determinações para a instalação. Muitas reuniões têm acontecido, muitos eventos têm acontecido para citar essa implantação do terminal de passageiros, ampliação do porto, que tem muita obra, né? Tem aprofundamento do canal do Porto de Santos, derrocamento do canal do Porto de Santos, ampliação de terminais, o crescimento de terminais, as duas perimetrais, né? A da margem esquerda, Guarujá, a margem direita de Santos, muita obra para acontecer, muita coisa para acontecer também. Mas algo positivo, ontem, o Santos ontem completou 113 anos, e a Yara Dantas, Virginia, disse que acordou às 10 e pouco da noite assustada, né? Porque muitos fogos e sinalizadores ontem às 22 horas e 15 minutos da cidade de Santos, em vários pontos. Ela falou, o que está acontecendo? Segundo informações, foi por conta do aniversário do Santos, né? Uma festividade já estava programada, queima de fogos e sinalizadores parabenizando. E ontem o presidente do Santos mandou o Pedro Queixinha embora, atendendo ao reclamo de Marcelo Rocha, e também anunciou que já tem um contrato agora assinado desde a última semana com a W Torre para a construção da nova Vila Belmiro. Agora vai, Marcelo? Olha, eu não acompanho ali a Vila, a gente só, né, a notícia, né? Esperamos que vá. É sempre bom. Mais uma Santos, grande obra para a região. Eu acabei de ver uma notícia aqui, não sei se é verdade, né? Porque esses blogueirinhos aqui. Do São Paulo. Do São Paulo, sim, mas do Caixinha a multa é 30 milhões, é isso? Tem multa. Multa e ele continua recebendo salário. Olha, o Caixinha fez uma bela caixa. Olha, pé de meia, hein? Uma das melhores profissões, além de pagodeiro, bem sucedido, é claro. Fez um belo pé de meia, hein? É treinador. Fez um trabalho de nada, né? Mas um belo pé de meia. Se ele quiser, ele não precisa nem trabalhar mais. E a informação é o seguinte, ainda, hein? Ligaram para o Dorival Júnior falou que esse ano ele pretende não trabalhar mais. Difícil essa vida de treinador, né? Depois da seleção, ele não quer assumir nenhum clube. E o Tite teria sido também convidado, até por uma sugestão do Neymar, e o Tite também falou que ele prefere descansar um pouco mais o Santos ia tentar, e aí surgiu o nome no final do dia também, ou durante o dia, do argentino Jorge Sampaoli, que já deu o que falar aqui em Santos também, né? E quando saiu do Santos, deixou uma marca um pouco ruim, mas são assuntos de futebol, a gente vai aguardar também, né? Mas para mudar de assunto, para a gente finalizar o programa também, ontem um assunto que balançou as redes sociais, aí os jornais, tenho certeza, Marco e Marcelo, dupla M's e M's, conhece? Marco e Marcelo? Pode ir nas horas de folga, inclusive eles estão atendendo para shows, né? Moda de viola. Opa. O Marcelo adora fazer paródias. Toco muito. O Marcelo gosta de fazer paródia, né? Canto muito também. Ontem Brasília sacudiu de novo o setor produtivo do Brasil, que é o trabalho. Porque o ministro do STF, Gilmar Mendes, conhece Gilmar Mendes? Conheço. Inclusive o povo em Portugal gosta muito dele. Inclusive tem gente em Portugal que confunde que ele é ministro lá. Ele está muito em Portugal, né? Suspendeu todos os processos na justiça que tratam da chamada pejotização, né? Com configurada quando o empregador contrata trabalhadores como pessoas jurídicas, né? Empresas. Você emite nota fiscal para a empresa que te contrata e não ela te contrata pelo regime CLT. E, ao invés de pessoas físicas, as ações que vinham sendo acumuladas, praticamente em 57% de ações só no ano passado de aumento da pessoa que é pejotizada e ela quer ser reconhecida como funcionária da empresa. E ele está extinguindo, né, suspendendo todos esses processos nesse momento. Causou um reboliço. Teve gente que disse o seguinte, não, mas isso é bom, sabe por quê? Porque vai melhorar. Como é que vocês viram isso? Quem começa falando? Quer começar você, Marco? Essa situação? E é normal hoje, a situação da pejotização. Primeiro, a gente tem que lembrar que a CLT, Constituição das Leis de Trabalho,
ela foi criada num momento em que, no Ministério até do Getúlio Vargas, um momento histórico, que era necessário ter uma regulamentação, uma legislação que protegesse os trabalhadores. Porque muitos trabalhadores estavam submetidos a situações análogas ao escravo, a jornadas exageradamente extensas, sem condições de segurança, sem nenhum tipo de Opa! Pode ficar com vocês dois aqui. Opa, os três então, pronto. Não, o Marcelo volta aqui, não. Ficou baixo, o som do Marco está baixo, a gente... Então, e a CLT, então, é uma regulamentação, uma legislação criada para preservar... Sim, os direitos, né? Naquela época, né? Sim. Nós estamos falando da década de 50, 40, 50, né? Não me engano. E o mundo mudou bastante, mudou radicalmente. Exato. O trabalho, a própria natureza do trabalho. Naquela época não se cogitava, por exemplo, o home office. Hoje é uma coisa muito Exato. Uma série de outras situações. Nesse contexto, é natural de que existam muitas mudanças, muitas evoluções. E a pejotização, na prática, é um reflexo justamente disso daí, né? Agora, o que eu acredito que é fundamental, independentemente de a gente discutisse prestigiar a contratação pela CLT ou prestigiar a pejotização, o que é fundamental é que o profissional ele tenha garantias, por exemplo, quando acontece um infortúnio, né? Quando uma doença ou relacionada à aposentadoria, né? São questões que precisam ser debatidas e preservadas. Exato. Porque não adianta você iludir o profissional de que ele se torna um PJ, uma pessoa jurídica. Ele vai ser senhor do seu destino, Exato. Ele vai virar um empresário. Na prática, não ele é verdade. Um trabalhador, Exato. Só que exatamente. Ele tem um CNPJ em vez de uma carteira assinada. Sem os seus direitos reconhecidos. E sem os direitos. Né? Ele vai ter continua tendo os seus deveres, Sim. mas sem os seus direitos. Então, nesse sentido, é fundamental você encontrar o equilíbrio, Justo. porque também o empregador, o pequeno empregador, ele é vítima nesse processo também. Sim, né? sim. Porque ele está muito mais distante do mega empresário do que do profissional que ele emprega, né? Claro. Ou do PJ que ele contrata. Né? Então, é fundamental que a gente encontre um equilíbrio. Eu acredito que o ministro Gilmar Mendes aí, ele fez uma espécie de freio de arrumação para que todos as pessoas envolvidas, né, os envolvidos nesse processo, eles sejam ouvidos. E a gente espera que haja uma solução sim, de equilíbrio, para não prejudicar não só os microempresários, os PJs, Sim. E muito menos aqueles que contratam essa mão de obra. E lembrando, Marcelo, para a gente ir para o intervalo, para despedida da volta do programa, só para acrescentar, eu peguei uma notícia que eu dei ontem, que mais de 19 milhões de trabalhadores autônomos, que são considerados informais e poderiam ser MEIs, não estão pagando a Previdência. Significa que serão 19 milhões de brasileiros que não terão direito a nada no futuro se continuar nesse estado. Então, quando você fala em pejotização, que o ministro cita ele suspendendo esses processos, fica aí no ar uma conversa de ambos os lados, pois o Marco colocou bem. A pejotização veio para cumprir uma lacuna no mercado de trabalho, porém, ela não é a resolução total. Então, essa suspensão não é o fim da discussão, né, Marcelo? Não é o fim da discussão. Eu acho que desde que haja um acerto e uma conversa entre as partes e um contrato, a nota fiscal, a empresa estabelecida, eu acho que está tudo resolvido, né? Não há necessidade de questionamento. Mas depois que houve a mudança do entendimento da legislação, alguma coisa na CLT, não sei se foi na Justiça, na CLT, os processos trabalhistas aumentaram. Tiraram algumas travas, né? Aumentou 57%. Então, tiraram algumas travas. É a trava, eu esqueci o nome técnico, mas quando você entra com o processo e se tem alguma coisa que você está pedindo indevidamente, isso tinha alguma represália, alguma retaliação. Sim. Agora não tem mais. Não tem mais problema sobre isso. Então, abriu a porteira, todo mundo está entrando com o processo. Exato. Né? E não tem... até um certo tempo tinha uma indenização legal para você solicitar através do processo adequação na CLT. Eu esqueci o termo técnico, mas tinha isso. Então, muita gente está entrando. O próprio ministro Alexandre de Moraes falou, poxa, vocês combinaram.
Aí depois você sai do emprego, ou o contrato é rescindido e agora você descombina e vem para a justiça. Então, quer dizer... E aí entrou o ministro Gilmar Mendes. Então, assim, eu acho que o livre mercado, né, o acerto entre as partes, desde que, né, sejam estabelecidos aí as práticas regulares, né, o pagamento dos impostos, eu acho que se tiver também aí, né, aí uma sugestão, uma opinião também, se existir uma regulamentação onde a empresa contratante regule, né, que a empresa contratada pague os impostos, só vou pagar a sua remuneração se você me apresentar suas guias pagas, porque isso traz a retaguarda para a empresa contratada, que ela vai ter ali, pelo menos, né, o seu INSS, essas coisas, tudo estabelecido. Então, alguma coisa, como o Marco eu concordo disse, com você, uma adequação, né? Isso, alguma regulamentação. Não vai ter FGTS, não vai ter 13º, férias, até porque você tem a liberdade. Você pode trabalhar com A, com B, com C, não tem horário de trabalho. Olha só, quem é PJ não pode ter horário de trabalho. Então, essa é uma discussão que o ministro abordou no seu relatório, dizendo o seguinte: tem pessoas que fazem a função de PJ cumprindo horário. Não tem então, horário a empresa de trabalho, fala, você vai trabalhar comigo, você vai... essas... É que eu vou pegar o Marco vai trabalhar na Rádio Star News. Isso Marco, quebra. Vai ser PJ, mas você vai trabalhar das 8 às 18, vai ter horário de almoço. Espera aí, tá errado. Isso quebra. Né? Você pode estabelecer um horário e falar, você pode trabalhar das 8 às 18, mas você entra quando quiser e sai quando quiser. Perfeito. Esse é o nosso horário de expediente. Perfeito. Entendeu? Então você tem que dar liberdade. Exato. Isso é o que a gente orienta lá o nosso cliente também. Flexibilizada para isso. Isso, para que ele faça dentro do horário. Agora, se você obriga o horário, aí você passa a um regime seletista. Exato. Então, assim, essas discussões realmente aí remetem para o judiciário, porque aí você muda o contexto. E aí esse aumento dos processos, as ações trabalhistas para reconhecimento cresceram em 57% somente no ano passado. Virgínia, intervalo para a volta aí, o final do programa aqui, deixando no ar também, né? Na volta o Marco e o Marcelo vão dizer sim ou não. PL protocola pedido de urgência para o projeto de anistia de 8 de janeiro. Com o apoio de siglas da base do presidente Lula, o partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro conseguiu já reunir Marco e Marcelo, dupla MZMs, 262 assinaturas a favor de levar aí esse tema para o plenário. Anistia de 8 de janeiro. Há quem diga que sai e há quem diga que não sai. Intervalo e a despedida. Diga. Cristina Bortolazzo, bom dia a todos aí presentes. Deus abençoe a vida de cada um. Sim, amém, problema constante de segurança. É isso aí, tem razão ela. Deixa eu mandar um abraço para o Sérgio Zibel em Balneário Camboriú, ao nosso Lúcio Zé Bento lá em Florianópolis. Ô Lúcio, um abração para você, ao Perim em São Bernardo do Campo. Um abraço também ao Romeu, que está falando em Cubatão. Diz que Cubatão pode ter a partir de quinta-feira greve dos professores. Mais uma? Tem uma negociação correndo aí, se não tiver. Alô, prefeito acerto, César Nascimento, né? Hoje parece que Praia Grande também. Praia Grande já havia iniciado há 2 semanas atrás. Acerto, parece que volta hoje. São Vicente está aí com esse problema, agora Cubatão. Educação está mal. A situação está complicada demais. Tipo, um rápido intervalo e volta com a parte final, apenas despedidas aqui. O comentário do Marco Santana, jornalista competente, ele que é do Jornal da Orla, mas também tem lá os seus voos solos, né, como grande profissional. Depois do Cidade de Santos, tem algum embrião aí para um novo livro? Nós temos um projeto aí, em elaboração, um novo livro aí, mas eu vou... Deixar mais para frente. Não vai ter spoiler, viu, Marcelo? Aí é ruim, né? Podia dar um spoilerzinho, né? É de um personagem, já foi de um jornal. Sim, personagens, olha aí. Tem um outro livro também, mas esse olha aí. Eu estou guardando as 7 chaves aí também, que se for viabilizado, acho que vai provocar alegria em muitas pessoas, muitos fãs aí. Mas por enquanto... Mantém certo. Vamos tentar adivinhar ao longo do tempo que seria um político? Seria alguém da música? Vou dar uma dica. Pessoas ligadas à classe artística. Legal. Tá vendo? Tem várias. Rápido intervalo, Virgínia, com o final do programa. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br.
Gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Ingeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça, aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, tem um espaço na oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atende hoje? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Né, aqui em Santos, desde 2007, né, mas tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já
fazer alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar. Já estamos de volta com a parte final aqui. Marcelo Rocha, dizendo sim ou não, PL protocolo pedido de urgência para o projeto de anistia, sai anistia no Congresso ou não? No Congresso, na Câmara? Ah, sim. Você acha que sai? Sim. Vamos aguardar fortes emoções. Marcos Santana, segundo sabe-se aí, o partido PL, né, o Partido Liberal, já teria conseguido 262 assinaturas pró-anistia no plenário. Mas quem decide é o presidente da Câmara, o Mota. Ele tem um voto de Minerva, né? Eu acredito que ele tem prerrogativa Sim. de colocar, de pautar em ele pode até nem colocar. Ou não, né? Exato. Qual que é a diferença? No regime de urgência, parece que apenas os líderes votam. Isso. E se for do trâmite normal, o plenário inteiro vota, né? Há uma pressão sobre o Mota, né? Mas eu acredito que nessa questão especial, a gente não pode deixar de foco, é a questão da anistia em si, né? Porque nós não estamos falando de uma cabeleireira que estava sem fazer nada uma tarde de domingo, pegou seu batom e foi lá e pintou uma frase numa estátua. Não. Ela foi condenada a essa pena pelo conjunto da obra, né? Por ela ter pintado a estátua, um patrimônio inestimável para o povo brasileiro, né, na Praça dos Três Poderes, por ela ter insuflado outros manifestantes, ela ter participado das mobilizações que pediam um golpe de Estado do país, e pelo que representa você defender um golpe de Estado. Né? Quem assistiu recentemente o filme Ainda Estou Aqui, das novas gerações, tem uma pequena noção Exato. do que era, é verdade. O que aconteceu naquela época, naquele regime de exceção, onde se praticava tortura, assassinatos, sequestros, violências, agressões físicas e psicológicas. E essa cabeleireira e diversos outros, entre aspas, manifestantes, defendiam justamente isso. E é isso que o Brasil não pode tolerar. Então, a gente não pode tirar isso de mente, de que, quando você fala em anistia, você está passando pano, você está concordando que esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, seja uma coisa normal no Brasil nos dias de hoje, quando não é. Né? Além dessa cabeleireira, diversas outras pessoas participaram dessa tentativa de golpe, inclusive, principalmente, os grandes mentores, entre eles, incluídos generais do Exército e o próprio ex-presidente. Né? Então, é isso que nós estamos discutindo, né? Uma tentativa de subversão do regime democrático brasileiro, né? Uma volta do regime totalitário, onde se praticava muita violência, e que a liberdade, né? As pessoas falam, a liberdade, essa sim, liberdade que estaria muito em risco. Né? Então, eu lembro muito bem, que eu vou citar aqui, quando se instituiu o AI-5, né? O ato institucional número 1, o AI-5, na reunião, perguntaram a um dos participantes, o general Berrenbach, se ele questionava, né, que era uma medida muito drástica, né, que era o fechamento do Congresso, um encerramento, né, de uma série de direitos do cidadão comum. E aí ele perguntou, escuta, mas o senhor está duvidando aí da sabedoria do nosso presidente? Não. O que eu questiono é a sabedoria do guarda da esquina. Porque é o guarda da esquina que vai promover a arbitrariedade, o excesso, né? A tortura. Então, quando você fala em golpe de Estado, em subversão da ordem, é disso que nós estamos falando. Né? É a violência que acontece na esquina, não só essa violência institucional. Vamos aguardar. Quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? É isso? Concorda, não concorda? Pra não, gente encerrar? Democraticamente eu não concordo, mas eu sou pelo sim aqui, né? E a gente entende todas as opiniões aqui.
Perfeito, aí. Vamos aguardar, então, os movimentos lá em Brasília e a gente vai acompanhar, e durante toda a nossa programação você tem os jornalistas, nós mesmos aqui entrando com as informações desse ato aí que a gente pode ter no Congresso, como urgência ou não, né? Lá pelo prefeito Hugo Mota também. Às 9h59, Virgínia, vamos embora? Amanhã é quarta-feira, mais um ponto a ponto. Amanhã é ponto a ponto, painel do Porto. Ponto a ponto. Então está fechado aí amanhã, ponto a ponto, para que você possa acompanhar conosco aqui pela Rádio Estéreo Santos, em todas as nossas redes sociais e pelos maiores provedores de rádios do planeta. Boa terça-feira, a gente volta amanhã com mais informações para você. Tchau.